A graça e a paz, irmãos. Mais um culto online. Glória a Deus por isso. E essa noite o Senhor ele possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos dar alguns avisos. As nossas celas, irmão, elas continuam, elas não param nas casas. Pelo contrário, ela tem se crescido ainda mais e tem se fortalecido cada dia mais. Amém. Que você possa estar junto, amém? Com a sua célula. Se você não tem célula, procure um dos nossos pastores ou um dos nossos líderes, para que você possa estar enganjado nesse propósito, em nome de Jesus, amém? Amém. Nesse momento eu gostaria de orar pela palavra, né? Orar pelos irmãos que vão estar aí assistindo e vão ser edificados através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos na sua casa, onde você está, para que a gente possa orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu Santo Espírito Santo, Pai, que já está em nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que o Senhor possa nos edificar com a tua palavra, que é poderosa, a tua palavra muda, a tua palavra transforma. Por isso, em nome de Jesus, vem quebrando todo o mal, toda mentira. Oh Deus, em nome de Jesus, faz a tua vontade sobre a nossa vida. Abençoa-nos, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Wilson está vindo aqui, irmão, para poder estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma noite para compartilhar da palavra de Deus, né? Para sermos edificados. E hoje nós vamos ministrar aqui uma vez mais a palavra do Senhor. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero encorajar você que está aí na sua casa a pegar sua Bíblia comigo, tá bom? Vai lá, pega a sua Bíblia, abra ela no Salmo de número 122. Na última quarta-feira eu compartilhei com os irmãos a respeito do Salmo 124, onde o salmista ele disse: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, né? E ele começa a dizer ali de livramentos, ele começa a falar ali a respeito de situações onde Deus esteve do lado dele e isso fez toda a diferença. E eu quero falar para você, o Senhor está do nosso lado. Nós que somos o povo eleito de Deus, fazemos parte da aliança, o Senhor está conosco e Ele está do nosso lado, faz toda a diferença, amém? Então, se você é bom de endereço aí, você já achou Salmo 122. Nós vamos fazer a leitura então. Você aí na sua casa, acompanhe comigo o Salmo 122. A palavra de Deus diz, a partir do verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Se você pode, diga aí um aleluia. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Então, mais uma vez eu quero compartilhar com você a respeito desse Salmo 122, que faz parte também de um daqueles salmos que eu falei semana passada, que ele faz parte de uma coleção dentro do próprio livro de Salmos ali, que vai do 120 ao 134. Esses salmos, eles eram cantados pelos peregrinos quando eles saíam de todas as partes de Israel para Jerusalém, para o Monte Sião, para adorar o Senhor, para entregar suas ofertas, para compartilhar de tudo aquilo que o culto oferecia para eles naquele momento. Então, esses salmos aqui, eles agregam muito a nós, porque como eu falei semana passada, eles estão cheios de sentimento, de experiências que cercam as nossas vidas. Lembrando também que eu falei semana passada, e vou estar te lembrando aqui hoje, que esses salmos eles eram cantados pelos peregrinos, e nós, nos dias de hoje, também somos peregrinos. Nós também estamos numa peregrinação em direção
a Jerusalém espiritual. Nós sabemos que um dia nós iremos morar com nosso Senhor. Então, você precisa entender essa questão de que você é peregrino, de que você não é daqui, não veio para ficar. Você que nasceu de novo, meu irmão, a sua pátria, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que é celestial. A nossa pátria, ela é celestial. Desses salmos que eu te falei, o 122, que é o que eu vou falar hoje, ele é escrito por Davi. Davi também escreveu o 124, o 131 e o 134. E o 127, Salomão que escreve, e os demais salmos desta coleção são anônimos. Pois bem, então, o que nós vamos ver aqui, e é interessante eu te lembrar de algo que o Senhor tinha dito a Moisés ainda no deserto, antes deles entrarem na terra, que quando eles entrassem na terra, então, eles teriam apenas um lugar de adoração, um lugar único onde eles poderiam manifestar ali adoração ao Senhor. E por que isso? Porque naquele lugar, com aqueles povos, eles tinham muitos deuses. Tinha os deuses da montanha, o deus dos riachos, o deus das árvores, os deuses dos vales. E o Senhor já dá a ordem, então, quando vocês entrarem lá, vai haver um único lugar de adoração. E esse lugar, então, foi colocado ali sobre a Jerusalém. Então, todo esse povo sai agora de todos os lugares de Israel. A lei ordenava que eles fizessem isso no mínimo 3 vezes ao ano. Então todo judeu ali firme, pelo menos uma vez dessas 3, ele ia para Jerusalém, ele ia para adorar o Senhor. Era lá que ele oferecia o sacrifício, era lá que ele mantinha comunhão com as demais tribos. Era lá que ele tinha essa coisa gostosa da comunhão de estar entre os irmãos. Então Jerusalém, ela estava assim sitiada, do jeito que o salmista vai falar mais à frente. E quando o Senhor fala assim, vai haver um único lugar de adoração, era porque naquela terra, aqueles povos, eles tinham vários deuses. O que o Senhor estava querendo falar para eles? E vai haver um lugar só, porque eu sou o Deus de toda a terra. Essa era a mensagem. Vai haver só um lugar de adoração. Por quê? Porque eu sou o Deus de toda a terra. Não tem esse negócio de Deus dos vales, Deus dos montes, Deus das árvores, Deus dos riachos. Eu sou o Deus de toda a terra. Então, nós vamos entender aqui que esse salmo ele é escrito por Davi, e mais à frente é que ele vai ser acrescentado nos cânticos de romagem, que esses salmos têm esse nome então. A romagem, ela é uma peregrinação com direção a um lugar religioso. Era isso que eles faziam. Esse é o contexto então. Lembrando que aqui nesse momento ainda não tem templo. O templo vai ser construído pelo filho de Davi mais na frente, né? E por enquanto é o tabernáculo. E a Jerusalém, ela se tornou então o centro religioso e o centro civil. Religioso porque lá estava o tabernáculo, né? E o centro civil porque lá nós vemos o salmista dizer que lá estavam os tronos de justiça. Era de lá que Davi regia aquele povo. Então, a primeira coisa que eu quero notar com você aí, o primeiro ponto aqui, é o sentimento de alegria no convite para ir à casa do Senhor. O salmista, quando ele recebeu o convite, ele ficou maravilhado. E pensa aí, irmãos, nós nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, nós não estamos podendo nos reunir como igreja. Os nossos prédios estão vazios, né? Nós fazemos pequenas reuniões, tomando os devidos cuidados, com os irmãos reduzidos, os nossos idosos, o pessoal do grupo de risco, nós pedimos para que fiquem em casa. E eu não sei o seu coração como que está, mas o meu coração ele já fica desejoso de um culto de novo, de participar do culto, de estar na comunhão com os irmãos. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é o sentimento de alegria. O verso 1 então, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que está o seu coração em relação a isso, irmão? Há quanto tempo que nós não participamos de um culto reunido como igreja? E como é que está o seu coração? Aí, pastor, tá tranquilo, não estou sentindo falta disso, não. Misericórdia, irmãos, misericórdia. A alegria do salmista aqui, então, é porque o momento especial chegou.
Note, ele tinha 3 situações no ano que ele subia para Jerusalém. Então, quando alguém chega assim e fala, olha, chegou o tempo da festa. Tinha a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, a festa do Tabernáculo. Então, quando chegou o momento que falaram para ele, vamos à casa do Senhor, ele se alegrou de maneira gloriosa. E ele acha, então, ali um momento especial, porque... Veja, irmãos, nós temos o privilégio, pelo menos na nossa igreja, de nos reunir no prédio 2 vezes na semana, fora as nossas reuniões nas casas. Esse pessoal aqui tinha três oportunidades de adorarem o Senhor, era no período das festas. Por isso que ele se alegra, por isso que ele vai ficar maravilhado. Então muitos de nós sentimos falta do culto, eu sei que não é todos, mas muitos sentem falta do culto. E o salmista, ele ficou aqui maravilhado, porque era um momento de renovação, era um momento de aliança, era um momento de comunhão, era um momento que ele ia poder oferecer a oferta, ele ia poder oferecer o sacrifício pelos pecados, ia ter toda aquela coisa gostosa da comunhão entre os irmãos. Então o salmista está feliz, ele está alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há momento mais propício para nós meditarmos nisso do que esse momento onde nós não estamos podendo ir à casa do Senhor. Nós não estamos podendo ir nos reunir no prédio da igreja. E o salmista então se alegra de maneira gloriosa. O segundo ponto que nós vamos ver é a admiração do salmista quando ele chega diante da Jerusalém. No verso 2 a gente já começa a ver isso. Ele diz assim, parar os nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos de Davi. Então veja só, ele fica admirado diante da situação de ir para a casa do Senhor. E ele está alegre. E quando ele chega lá, ele começa a admirar a cidade e ele começa a descrever a cidade, ele começa a falar detalhes da cidade. Interessante é que ele quando está diante da Jerusalém, ele fala como se ele estivesse falando com a cidade. Ele fala assim, Jerusalém, os nossos pés chegou, nós já estamos aqui. E ele fala com a cidade, que era uma cidade grande, como se fosse uma pessoa, como se fosse um só. Ele começa a falar com a Jerusalém, nós já chegamos, Jerusalém, parar os nossos pés diante das tuas portas. E ele começa a admirar a cidade. E ele fala com a cidade, a intenção aqui, o que nos leva a imaginar é que ele fala como se a cidade fosse uma pessoa só. Tem um vídeo na internet, muito provavelmente alguns de vocês já viram. E é um vídeo que eu achei uma ligação com isso aqui, me lembrou na hora que eu estava lendo. É um vídeo do programa do Silvio Santos, inclusive. Daquele garotinho que gosta do Raça Negra. O pastor Rafael viu o vídeo, né? E eu não sei se você viu esse vídeo. É um garotinho que ele gosta do Raça Negra e o Silvio Santos vai fazer ali uma surpresa para ele. Ele canta a música, né? A Florzinha lá não gosta. Você que assistiu o vídeo, você vai entender. Você que não assistiu, pode correr atrás depois para você entender. Resumindo a questão, quando o Silvio Santos faz a surpresa para esse menino, ele gosta do grupo Raça Negra, mas quando o Silvio Santos faz a surpresa, o vocalista, se não me falha a memória, é Luiz Carlos o nome dele, o Luiz Carlos vem por trás e pega esse menino. Então ele olha pro Luiz Carlos e fala assim pro Luiz Carlos, oi Raça Negra. O Raça Negra é o grupo, mas ele fala com o cara como se o cara fosse o grupo. O salmista fala, Jerusalém, meus pés já estão aqui, nós já chegamos. Ele tá como aquele menino admirado por ter visto ali o ídolo dele. Agora, esse salmista aqui, irmãos, ele vai descrever a cidade agora. Ele começa a falar de que ela é cidade compacta, de que ela é feita de um jeito glorioso. E note, porque lá para Jerusalém subia as 12 tribos, irmãos. Era muita gente. E ele começa a admirar a cidade, dizendo que a cidade ela era compacta, ela era bem feita. Então, ali nós vemos o sinal da unidade, onde as tribos saíam de todos os lugares de Israel e ia para lá, e agora eles iam ter um momento glorioso, um momento único. Por isso que esse salmista, ele se alegra,
Ele se alegra. E nós devemos, nesses momentos que estamos vivendo agora, anseiar pelo momento que nós vamos ouvir das nossas autoridades aí. Olha, já pode fazer culto, já pode abrir as portas dos prédios. E nesse momento, então, ele é um momento propício, porque você pode avaliar o seu coração. Se durante todo esse tempo que nós estamos sem cultuar, para você está tudo bem, você não sente falta, meu irmão, tem alguma coisa errada. Nós precisamos anseiar por essa reunião maior entre os irmãos. Eu sou o filho mais novo entre 13 irmãos. Algumas vezes nós nos reunimos. É muito bom quando nós nos reunimos em 2, em 3 irmãos. Mas, irmão, note, se conseguir reunir os 13 junto, é muito melhor. Então, quanto mais irmãos, a comunhão, o negócio é mais gostoso. A gente se alegra mais. O pai e a mãe estiver perto, quando vê aquilo, aqueles filhos todos unidos, é algo glorioso por demais. E o salmista agora, ele está encantado com a Jerusalém. Na verdade, ele não tem muita opção de ir para lá. São raros os momentos. E ele começa a descrever ela. Ele fala agora que no verso de número 5, ele fala dos palácios de Davi, dos tronos de justiças. Ele nota que é para lá que sobem as tribos. Então, elas subiam com intuito. Qual que era o intuito delas subirem para lá? Ele diz, era para render graças ao Senhor. E esse render graças ao Senhor está envolvido tudo que tinha ali do culto, a adoração, o momento da expiação, o momento da entrega das ofertas, dos sacrifícios. Tudo isso era um momento de adoração, de render graças ao Senhor. E ele fica encantado com a Jerusalém, então. E aqui na Jerusalém, nós vemos os dois ofícios. Nós vemos na Jerusalém o ofício de rei e o ofício de sacerdote. E nós sabemos que mais para frente, na Jerusalém, vai aparecer os profetas. E nós sabemos que isso aponta para Cristo, porque Cristo, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei e ele é o nosso profeta. Então isso tudo é maravilhoso. Ele ficou encantado com o convite, ele ficou maravilhado com o convite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando ele chega diante da Jerusalém, ele fica admirado, ele começa a descrever a cidade, né? Ele começa a falar a respeito da forma que ela é compacta, de como que ela agrega as 12 tribos, como que é legal estar ali. Ele começa a descrever a cidade. E o próximo ponto, ele vai expressar então o desejo dele para Jerusalém. E eu quero que você leia comigo a partir do verso 6 agora. Olha qual que é o desejo dele para Jerusalém. Ele diz no verso 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Só até aqui por enquanto. E o verso 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Então aqui, ele vai pedir perdão aqui, só para eu tomar um gole de água. Ele vai expressar o desejo dele aqui para Jerusalém. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que ele pede oração pela Jerusalém. Ele pede oração. Os tempos eram difíceis. Davi era um homem de guerra. Davi tinha ali ganhado muitas nações, subjugado muitas nações, mas volta e meia, algumas dessas nações, eles se levantavam contra Israel. E eles se levantavam, eles vinham de longe para saquear Jerusalém, para destruir tudo. Então, o salmista ele pede paz pela Jerusalém, porque os tempos eram difíceis. Davi, homem de guerra, volta a falar, teve períodos que eles desfrutaram de paz, mas volta e meia, alguma nação como os amonitas, como os filisteus, como os sírios, se levantavam e vinham atacar, e não muitas vezes, aliás, algumas vezes você vai ver Davi e o povo tendo que contra-atacar esse pessoal. Então Jerusalém precisava ter paz. Por que ela precisava ter paz? Porque se Jerusalém tivesse em paz, os peregrinos podiam subir para adorar o Senhor. Eles podiam subir para prestar culto. É no meio do ambiente de paz que o culto acontece. Então ele ora pela paz de Jerusalém no verso de número 6. No verso de número 7... Na verdade, no verso de número 6, ele pede oração pela Jerusalém. No verso de número 7, ele pede paz dentro dos muros de Jerusalém. Leia comigo aí, Salmo 122, verso 7. Ele diz, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios.
Note que a ideia do verso 6, onde ele pede oração pela Jerusalém, ele pede oração para que não houvesse guerras. Então, ele pede oração para que não houvesse ali guerras exteriores de Jerusalém com outros povos. Mas agora no verso 7, é interessante isso. Ele fala assim: haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Porque era assim, às vezes não havia guerra fora, mas havia guerra dentro. Então o salmista está falando assim: Jerusalém, eu estou aqui pedindo oração para que você desfrute de paz, para que não haja guerra com outros povos, mas haja paz também dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Devia haver paz entre os irmãos, devia ter paz entre os peregrinos. É no ambiente de paz que o culto flui, que as coisas acontecem. Eles tinham que trabalhar pela paz, não era só a paz de guerra contra outras nações, mas a paz dentro dos próprios muros de Jerusalém. Olha só que negócio maravilhoso. Precisava haver paz entre os irmãos, entre os peregrinos. E ele pede para que houvesse prosperidade nos palácios. Para quê? Para que essa prosperidade do rei, do palácio, alcançasse também o povo. Jerusalém precisava estar pacificada para esse povo subir para adorar o Senhor. Ela precisava ver o ambiente de adoração. Então ele, no verso 6, pede oração pela Jerusalém. E no verso 7, ele deseja que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Ele quer paz dentro dos muros, não é só paz de fora, mas que tem que haver paz dentro. Os irmãos têm que estar em paz. É nesses salmos de romagem que nós vamos ver o salmista mais à frente falando: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então esse é um clamor para cada igreja local. Esse é um clamor que haja paz entre vocês, que haja paz dentro dos muros, que haja paz entre os peregrinos, que haja paz, porque é no meio do ambiente de paz que as coisas fluem. É no meio do ambiente de paz que o Senhor derrama a sua bênção, que o óleo escorre e que Ele ordena a bênção no meio da paz. O salmista não está preocupado só que houvesse paz quanto à guerra com outros povos, mas ele fala assim: Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros. Haja paz em ti, Jerusalém. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. E no verso 8, no verso 6, ele pediu oração por Jerusalém. No verso 6, ele deseja paz dentro dos muros. E agora no verso 8, ele mesmo vai orar. E no verso 8, ele diz da seguinte maneira. Verso 8, Salmo 122, ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Então é tudo que ele quer. Israel precisa ter paz. Porque nós só subimos para lá 3 vezes ao ano. E se chegar a data e não tiver paz, a gente não pode subir. Então ele pede: haja paz em ti, haja prosperidade no meio do povo de Jerusalém, para que as coisas vá bem. Haja prosperidade para que o povo ande, para que as coisas avancem, para que esse povo possa trabalhar, possa ter sustento. O salmista está clamando aqui pela paz. E no verso de número 9, nós estamos caminhando para o final. No verso de número 9, o salmista, sai daqui, mosquito. No verso de número 9, ele toma uma decisão. O mosquito me tirando a atenção aqui, irmãos. É isso, pastor Rafael foi usado por Deus, aqui já deu fim nele. Verso 9, meu querido, acompanhe comigo. Ele vai tomar uma decisão. No verso 9, o salmista toma uma decisão. Salmo 122, agora o verso 9. E qual é a decisão dele? Ele diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Aleluia! O salmista tomou uma decisão agora no verso 9. E qual que é a decisão do salmista? Eu vou buscar o bem de Jerusalém. Eu vou buscar o bem. E buscar o bem aqui implica em orar pela cidade. E eu quero te relembrar aqui que a Jerusalém, ela vai tipificar a igreja. A Jerusalém, ela vai tipificar a igreja. Então, você hoje precisa tomar uma decisão pela casa de Deus. Assim como o salmista falou, eu vou buscar o teu bem. Então você que precisa buscar o bem da tua igreja local, como é que você faz isso? Como é que nós aqui no Pernambuco buscamos o bem da nossa igreja local? Orar pela nossa igreja. O salmista pediu oração pela Jerusalém. Então nós precisamos orar. Eu quero te perguntar, meu irmão, você esses dias tem orado pela nossa igreja aqui, a IBAV-PE? Você tem
chegar diante de Deus e dito: Senhor, cuida desse povo, nos ajuda. Você tem orado pelos seus pastores? Eu constantemente clamo ao Senhor pela vida do pastor Rafael, pela vida da Aline, oro por eles, pela prosperidade, pela saúde deles, oro pelo pastor Cícero, pela Vanessa, oro pelos nossos líderes. Você tem orado? Porque eu quero buscar o bem dessa igreja, eu quero buscar o bem dela, e buscar o bem dela implica em orar por ela, em tirar um tempo desse isolamento social para clamar ao Senhor por essa igreja local. E você que está nos ouvindo, se não faz parte da nossa igreja, busque o bem da sua congregação, ore por ela, faça como o salmista. Clame ao Senhor para que haja paz dentro dos muros, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, para que o Senhor no tempo oportuno nos livre de tudo isso e nós possamos nos alegrar outra vez, dizendo: alegramos porque nós vamos para a casa do Senhor. Isso é poderoso. Então ele toma uma decisão, ele fala: buscarei o teu bem. Buscar o bem da igreja local, primeiro é orar por ela. Outra coisa é buscar o bem dela em várias outras situações que nós podemos fazer. Eu estou citando uma coisa aqui. Então buscar o bem da igreja também, irmãos, olha para cá, ei. Buscar o bem da tua igreja local é contribuir financeiramente por ela. Esse é o momento que a igreja mais precisa, irmãos. Eles só podiam levar os dízimos e as ofertas deles para lá. Não tinha outro lugar que recebia, era lá que eles recebiam o sacrifício, era lá que eles mantinham o templo, era lá que eles tinham que levar. Então, nesse tempo que nós estamos passando difícil, nesse tempo de teste, de provação, de avaliação do nível de espiritualidade de cada um de nós, buscar o bem da igreja é contribuir financeiramente. Nós falamos sempre aqui que a respeito da contribuição nós fazemos ela de forma contínua, de forma proporcional ao que você tem e de forma generosa. Nesse momento de pandemia nós não podemos esquecer desse ponto, de forma contínua. Então é de forma contínua, não importa o que aconteça, eu vou buscar o bem da minha igreja local. Eu vou dar da minha pobreza, eu vou me virar, porque eu quero ver a igreja prosperar, eu quero ver a igreja bem. E o Senhor tem nos abençoado, irmãos, Ele tem suprido as nossas necessidades. Quando o salmista diz: eu buscarei o teu bem, ó Jerusalém, ele orava pela Jerusalém. Você precisa orar pela sua igreja, você precisa orar pelos seus pastores, você precisa clamar nesse tempo para que tudo vá bem, para que o Senhor nos guarde nesse momento de reclusão. Buscar o bem da igreja é também contribuir financeiramente. Outra coisa que você busca o bem da tua igreja, que nesse momento nós não estamos podendo fazer na completude da coisa, mas outro meio de você buscar o bem da igreja é você estar presente. Você está presente nas reuniões. Irmãos, nós temos o privilégio de no mínimo 2 vezes na semana nós estarmos no prédio da igreja adorando o Senhor junto com os irmãos. O privilégio, esse povo tinha 3 vezes ao ano. Por isso que o salmista, quando ouve uma voz assim dizendo: olha, está chegando o tempo, nós vamos subir para Jerusalém, o coração dele exulta de alegria. Ele fica ali maravilhado. Quando ele chega em frente a Jerusalém, ele começa a descrever a Jerusalém, ele fica apaixonado. Ele começa a falar assim: a Jerusalém é cidade compacta, aqui estão os tronos de Davi, é daqui que Davi julga o povo, é daqui que ele faz justiça ao órfão, à viúva, é daqui que o Senhor comanda esse povo, aqui é o centro religioso porque tem o tabernáculo, é o centro civil porque os tronos de Davi estão nesse lugar. Ele fica impactado com tudo aquilo, ele anseia por estar na casa de Deus. Eu quero te levar essa noite a que o teu coração ferva, irmão, ansiando para o dia que nós vamos voltar a nos reunir para a glória de Deus. E esse dia vai chegar, esse dia está chegando. Aguenta firme porque nós vamos louvar o Senhor junto outra vez. E eu estou caminhando para o final. A decisão do salmista: buscarei o teu bem, Jerusalém, implica em orar pela cidade, em contribuir, em estar presente. Esse tempo é um tempo propício para você pensar, para você avaliar o quão importantes são as reuniões da tua igreja, quão importantes são as reuniões do seu grupo pequeno, da sua célula, de você valorizar esse negócio, porque você que realmente nasceu de novo, meu querido, você que realmente quer estar ali avivado, firmado na rocha, você quer estar reunido com os irmãos, você quer fazer parte
desse momento glorioso que é a união dos santos. Então, 3 pontos quando ele diz: eu buscarei o bem da Jerusalém. Ore pela sua igreja, contribua financeiramente, esteja presente. Isso tudo vai passar. Vai chegar a hora que as igrejas, os prédios vão abrir as portas. E eu estava conversando com um rapaz hoje que ele é desviado. E ele estava falando para mim: nossa, eu estou querendo ir para a igreja. Até brinquei com ele. Falei: não fala isso para mim não, filho. Você não está querendo ir não. Não, pastor, eu quero ir, não sei o quê. E eu fiquei ali uns 25 minutos conversando com 2 jovens. E Deus me usou muito para falar, acredito, com os 2 ali. E agora é que ele está dando vazão, é que ele está entendendo a importância do culto, da igreja. Então que nesse momento você pense a respeito disso. Tome a decisão de buscar o bem da tua igreja. Ore por ela. Contribua financeiramente. Esteja presente. Foi isso que o salmista fez. O Antigo Testamento ele trabalha com sombras. Nós lemos em Colossenses que capítulo 2, 16, 17, a respeito das sombras. Coisas que lá eram coisas obscuras, mas que aqui no Novo Testamento vem se revelar para nós. Certa vez Jesus, numa disputa com os fariseus, disse para eles: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Os fariseus ficaram meio que em dúvida. Eles não entenderam como é que aquele templo tinha levado tanto tempo para ser construído, e Jesus estava dizendo que se eles derrubassem em 3 dias, Jesus colocaria aquele templo de pé. Jesus estava falando do templo, o corpo dele, porque o Velho Testamento trabalhava com sombras. Então aqui é cheio de sombras. Esses peregrinos que iam ali do lugar geográfico, ali histórico de Israel para Jerusalém, era uma sombra de nós hoje que estamos em Cristo, que somos peregrinos, que também estamos caminhando para Nova Jerusalém, que também enfrentamos dificuldade durante a nossa peregrinação, que também precisamos do Senhor ao nosso lado, que também precisamos nos despertar para a importância da nossa igreja local. Nós precisamos buscar o bem da igreja. Jerusalém, ela é uma sombra da igreja na sua glória. E agora eu quero encerrar com você, lendo Apocalipse. Se você pode, eu estou caminhando para o final. Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21. É onde João teve a visão do novo céu e nova terra. Apocalipse 21. A partir do verso 1, João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aquela Jerusalém, ela simbolizava a igreja na glória. E João aqui está falando da igreja, da revelação que o Senhor deu para ele. No verso 3 ele diz: então vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que glória! Eu estava orando essa semana, pastor Cícero, enquanto eu orava, esse texto me veio à mente, e eu chorei muito, ali na minha casa sozinho. Peguei a Bíblia e comecei a ler, e minha mãe, mesmo antes da minha conversão, minha mãe sempre citou esse texto dentro de casa. E ela dizia para nós: um dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E isso é maravilhoso, irmão. E eu estava alertando esse rapaz hoje à tarde, que está desviado, falando para ele: rapaz, você precisa voltar para Cristo, você precisa se render. E aqui então, Apocalipse 21, o texto diz que Deus mesmo estará com eles. Deus não é um anjo como lá, quando aquele povo de dura serviço estava dando trabalho, e o Senhor falou assim: olha, eu não vou com vocês, vou mandar um anjo. Vou mandar um anjo que vai à frente de vocês. E o povo até não gostou da ideia, falou das más notícias ali. Não, aqui não é um anjo, aqui Apocalipse, João diz: o próprio Deus estará com eles. Essa é a promessa que nós aguardamos, irmãos. Essa é a promessa que nós aguardamos. Essa é uma porção da Bíblia que hoje eu mais amo na minha vida, que é Apocalipse 21, verso 4. Leia comigo. Olha só que promessa maravilhosa. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Ei, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. Uma das coisas que mais judia da gente aqui é a morte, a perca de entes queridos. Quantas pessoas, meu irmão, nesse momento de pandemia, está lamentando a morte dos seus entes queridos que morreram com esse vírus? Tem uma prima minha em São Paulo mesmo, que eu recebi a notícia essa semana, que veio a óbito com esse vírus, que não tinha nem 26 anos, pelo menos na foto não parecia, é uma prima um pouco distante. Mas enquanto eu orava essa semana, o Senhor encheu meu coração com essa promessa: filho, um dia não haverá mais isso, um dia não haverá mais morte, um dia não haverá mais vírus, um dia não haverá mais ninguém morrendo com pandemia, com epidemia. Um dia tudo isso vai cessar. Irmão, você já pensou? Não haverá luto. Pense numa coisa ruim, é o luto. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá choro, porque as primeiras coisas se passaram. Talvez você está me assistindo e você está afastado dos caminhos do Senhor. E eu creio que essa palavra pode ter vindo direto de Deus para a sua vida. Se agarre nessa promessa. Volte-se para o Senhor. Alegre-se outra vez pelo convite de ir à casa do Senhor. Nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui para te auxiliar. Nós estamos aqui para orar com você, para chorar com você. Essa promessa, ela sempre me enche. Eu quero que ela te encha hoje também. Um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Toda lágrima. Meu irmão, eu espero que essa palavra possa ter te ajudado de alguma forma. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu gostaria que você, se possível, se colocasse de pé no seu lugar. Nós estamos encerrando. E aí onde você está, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai Santo, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, tem pessoas que já perderam a alegria da salvação. Tem pessoas, Senhor, que já estão distantes há tanto tempo, o pecado já endureceu o coração. Mas eu oro para que nessa noite, por meio da Tua palavra, que reaviva, que traz vida de novo, que essas pessoas se alegrem outra vez. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que essas pessoas que já não se alegram mais com o convite à casa de Deus possam ser quebrantadas, que elas possam se alegrar outra vez, que elas possam se importar com a igreja local, Senhor, que elas possam buscar o bem da igreja local, que elas possam estar presentes, que elas possam orar, que elas possam ser participantes, membros desse corpo vivo, Senhor. Pai Santo, eu quero orar também por aquelas famílias que estão de luto esses dias. A promessa é que um dia não haverá mais luto, e isso é glorioso, meu Deus. Mas nesses dias tem pessoas de luto. E eu quero unir a minha fé com a dessas pessoas agora e pedir que o Senhor traga consolo sobre a vida deles, conforto. E que acima de tudo o Senhor traga para eles reflexão, Pai, de que nós somos peregrinos, de que nós não somos daqui e não viemos para ficar. E de que se nós perseverarmos até o fim, nós receberemos essa promessa e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui nós encerramos essa live. No próximo domingo nós vamos estar aqui de novo ministrando a palavra de Deus. O pastor Rafael vai estar ministrando a palavra do Senhor. Tira o tempo para você ouvir, principalmente você que é da nossa igreja aqui. Às vezes você não está conseguindo participar de célula, às vezes você não está indo, né? A gente está sempre mandando os links. Acompanhe a palavra de Deus, meu querido, tá bom? Não fica de fora disso. Esse é um meio de nós alcançarmos alguns que não estão se reunindo, amém? Que a paz de Deus, o amor de Jesus, que a comunhão, a consolação e o fruto do Espírito te acompanhe, meu irmão, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Fica na paz. Desliga aqui, meu...